Salve família, sejam muito bem-vindos ao Laboratório do PH. Esse aqui é meu canal no YouTube, onde eu vou direcionar para vocês tudo que tem a ver com o nosso mundo do fisiculturismo, fisiologia, bioquímica, e vou explicar para vocês um pouco de critério técnico de fisiculturismo para que você entenda também e possa ser direcionado e tomar as suas devidas conclusões entendendo um pouco mais do nosso esporte. Primeiro de tudo, se inscreve, curte, compartilha, te inscreve no canal para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu faço narração dos campeonatos de fisiculturismo também, sou coach de fisiculturismo, sou atleta, então a minha ideia é trazer aqui para vocês um comentário mais técnico, mais polido e, obviamente, trazendo critérios técnicos para cada vez mais vocês possam entender o nosso esporte. Esse final de semana a gente tem o Pittsburgh Pro. Pittsburgh Pro não é nada mais do que um dos campeonatos mais tradicionais do fisiculturismo mundial quando a gente pensa no alto nível. E pensando no Pittsburgh Pro, nós teremos o nosso mano Rafael Brandão, nós teremos o Wellington Nescau do Brasil, teremos muitos Men's Physique, teremos Wellness, teremos brasileiros em quase todas as categorias, se não em todas, mas a gente vai falar principalmente agora da Open pra gente ver o Brandão, o Blessing, Tony Burton e o Brandon Curry, que vão ser os atletas que provavelmente vão ter maior destaque nesse campeonato junto com o Brandão e o Nescau. Confesso pra vocês que eu ainda não vi o físico do Brandão, eu vou ver agora reagindo com vocês, vou dar minha opinião, meu parecer técnico e dos outros atletas também, então vamos nessa. Top demais, o Brandão tá muito bonito, cara, muito arredondado. A gente vê que ele tá tendo o rebote do campeonato nessa pose, né, de expansão. Vou até parar o vídeo aqui pra vocês verem, ó, duplo bíceps de frente. A gente vê que nessa pose, por exemplo, de duplo bíceps de frente, em expansão, a gente consegue ver um Brandão mais denso, né? Porque o que acontece? Quando o atleta sai do período de competição ali do campeonato, a semana pós-campeonato a gente tem um rebote metabólico muito eficiente pro atleta. Então o atleta ele consegue aproveitar esse rebote porque ele já vem de um tempo de restrição energética, então ele está com boa sensibilidade à insulina, o músculo dele está aproveitando melhor a repartição muscular, está aproveitando o glicogênio para direcionar para o lugar certo esse glicogênio. Então provavelmente o Cello colocou ele para comer bastante agora nessa semana, né? Porque é uma semana que tu controla a ingestão de caloria do atleta, mas tu consegue deixar o atleta com o físico mais denso, a pele mais preenchida, exatamente porque tu já saiu daquele primeiro estresse metabólico da primeira finalização. No meu ver, disse isso no outro vídeo e repito para vocês, o Cello é muito inteligente e está sendo muito inteligente de colocar o Brandão para fazer testes. Por quê? Porque ele nunca preparou o Brandão, galera. É o primeiro campeonato que o Brandão foi com o Cello. Então o Cello precisa conhecer as respostas metabólicas e fisiológicas do corpo dele, pensando em não agredir ele tanto num campeonato para que ele possa puxar mais a condição. Por que ele faz uma estratégia que ele não agride tanto no primeiro campeonato? Porque daí ele vê como o atleta fica preenchido quando entra carboidrato, como é que ele responde a diurese, tanto de pirâmide de água que a gente faz na semana final do atleta, ou com uma desidratação mais severa com diurético. Dependendo do tipo de diurético, tu tem que fazer uma reposição de eletrólitos de sódio e potássio, daí tu vai ter diurético de alça, tu vai ter diuréticos que são poupadores de potássio, outros que tiram sódio e potássio. Então o atleta ele responde de uma forma dependendo do tipo de adaptação metabólica e fisiológica que tu gera. Não tem como a gente controlar essas respostas porque cada campeonato é um campeonato, o corpo muda, responde diferente, nível de estresse, cortisol, ansiedade, né, nível de maturidade muscular, o quanto o físico evoluiu, enquanto esse físico foi agredido no off, tudo isso é contrabalanceado. Então o Cello fazer uma estratégia onde ele não vai sugar o Rafael muito e depois no próximo campeonato ele vai direcionar o Rafael melhor, talvez trazendo um pouco mais do hardness, puxando um pouco mais a condição para que a gente fique com aquela pele crackle, que a pele fica toda cracolada, como se tivesse uma camadinha de areia entre a pele, porque não tem água sobre a pele. Eu acho muito importante a gente falar, eu vi muito comentarista e respeito o comentário de todos, mas falando que o Brandão tá errando os campeonatos, que o Cello tá errando as escolhas dos campeonatos. Nem um pouco, galera. Nem um pouco. O New York Pro e o Pittsburgh Pro são os principais campeonatos do mundo, junto com o Arnold Classic Ohio e os outros Arnold Classics, tirando o Olympia, obviamente. É muito inteligente que o Brandão vá nesses campeonatos. Ele não precisa ganhar o campeonato para ser visto. O árbitro do Olympia, ele não enxerga o atleta. O atleta não ganhou o Pittsburgh Pro, então provavelmente o Brandão é ruim ou ele não é tão bom quanto o Tony Burton que ganhou. Os árbitros também sabem que o atleta é o dia do palco.
O atleta que ganha o campeonato é o atleta da noite. Os top 5 todos podem ganhar dependendo da finalização e como eles forem vir naquele campeonato. Então, é muito inteligente que o Brandão vá se testando em campeonatos com grandes atletas, esteja aparecendo e esteja sendo visto pelos principais árbitros do mundo, buscando a sua qualificação. E isso não diminui nem um pouco o trabalho, bem pelo contrário, enaltece porque ele está sendo visto. Eu trabalho direto com os árbitros, muitas vezes, e eu posso falar para vocês, quando o atleta é muito bom e ele não vem no prime numa competição, tudo que o árbitro quer é que ele vá na segunda em uma condição melhor para ele poder ser avaliado de novo. Então, muito inteligente a estratégia. Vamos voltar ao vídeo. Excelente o físico do Brandão, duplo bíceps de frente e expansão são poses que o Brandão é muito impressionante, porque a gente vê, por exemplo, nessa pose de duplo bíceps de frente, que ele tem uma cintura extremamente fina, a cintura dele tá muito amarrada, né? Exatamente porque ele é um cara que não faz as coisas correndo, ele foi construindo o físico aos poucos. São poses que ele fica muito preenchido, mostra uma estética muscular muito bonita, os bíceps extremamente arredondados. Tu vê que o desenho do pico do bíceps do Brandão é de quem não tem nada de óleo no corpo, bem diferente do Tony Burton, que a gente sabe que é um atleta que tem muita coisa duvidosa ali no corpo dele, né? Eu acho que o Brandão tá muito bem e com certeza ele vai vir num condicionamento muito melhor do que ele já veio no primeiro, com um físico tão cheio, tão preenchido quanto. Reparem como ele tem fibras nos ombros, reparem como o físico corta bem, a gente não vê nada de preenchimento de água, né? Essa pose lateral dele, a gente consegue ver que o glúteo do Brandão ele já tá fibrando de lado. Normalmente o glúteo do atleta primeiro ele vai fibrar de lado porque ele já tá no extremo da condição no encaixe da pose e às vezes sobra um finalzinho de água ali na inserção do glúteo com a posterior, que pode ser retirada desde o estímulo de treino, do preenchimento do glicogênio e da estratégia que vai ser utilizada para o campeonato. Mas uma coisa muito importante para você saber: glúteo fibrado não ganha campeonato. O Berotes Tabani, esse atleta aqui, é o cara que tem o glúteo mais fibrado que existe. E ele não é o cara que ganha todos os campeonatos. Porque se tu tiver com o glúteo muito fibrado e o resto do corpo não tá homogêneo, ou seja, tem 100 camadas de água no glúteo e uma camada de uma película 2 em cima e uma 1 embaixo, tá mostrando pro árbitro que aquele físico não tá refinado no extremo. Então o atleta perde ponto. Então nem sempre o glúteo fibrado é o que vai ganhar o campeonato. O que vai ganhar o campeonato é o melhor conjunto do palco. Agora que é a hora da verdade, né? Essa é a pose que a gente mais queria ver o Brandão. As costas do Brandão, elas sempre foram boas, mas as costas dele sempre foram o ponto mais fraco mediante o físico dele, né? Porque ele sempre teve um físico incrível, mas comparado aos outros atletas a gente faltava preenchimento de costas. Hoje a gente vê que ele já colocou essa carne nas costas, que já dá pra brigar bem bonito com a galera que tá brigando no Olímpia. A única coisa que a gente precisa é que aquele condicionamento, o hardness, venha para que ele tenha o fator wall dele. Todo atleta, ele tem algum fator que seja um impressionante do palco. Por isso que não é inteligente o Brandão brigar por volume. Ah, o Brandão tem que fazer um off para botar 10, 15 quilos. Não tem. Ele tem que refinar e melhorar pontos. Refinar e melhorar pontos. O que ganha o Olímpia é um bonequinho construído no palco, não é o maior cara. O Derrick não é o maior cara, o Raj não é o maior cara, e o maior cara, que é a melhor genética que a gente tem, quase não ganha, né? Porque quase não vem para ganhar, que é o Samson Dauda, porque nunca vem seco, nunca vem no melhor do seu condicionamento. Então, para mim, o Brandão tá trazendo um físico muito bom, o glúteo dele tá bem marcado, a gente vê que embaixo da inserção do glúteo, a gente não tem nada de camada de água e já tem um pequeno sombreamento. Esse refinamento provavelmente ele vai vir no final, né? Vai vir no último, mas o Brandão não precisa fibrar o glúteo para que ele possa ser campeão. Ele precisa trazer o melhor conjunto do palco. Ó, a gente vê na expansão, sempre que o atleta vai puxar a expansão, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Sempre que o atleta vai puxar a expansão de dorsal, ele rema para deixar a lombar fibrada, que mostra que a gente está num condicionamento extremamente acelerado, né? Um nível de condicionamento extremamente evoluído. Eu acredito que esse vídeo do Brandão deve fazer uns 2 dias, porque a gente vê exatamente que ele está com uma camada de água. Essa camada de água é importante se manter até a fase final da finalização, porque semana passada ele já finalizou. Para que o físico não fique estressado, não tem por que o treinador ir tirando e depletando o atleta, porque ele já está com aquela manipulação, com aquela sinalização bem eficiente no físico dele. Então qualquer manipulação ele já vai ser responsivo. Então bem provável que hoje, na sexta-feira, é o dia que o Cello vai começar a limpar mais o físico dele. Para a gente ver um conjunto completo no físico do Brandão. O que a gente precisa é o quê? Que o Brandão continue refinando esse físico e que cada vez ele coloque mais densidade. Lembra sempre que o Raj ganhou o Olímpia sendo denso, não sendo gigante. Isso que faz com que o atleta ele seja extremamente diferente. Então, o atleta tem que brigar no que ele tem melhor genética para estar brigando. Se teu jogo não é o volume, teu jogo é a estética,
tenha a melhor estética, porque se a tua estética se sobressair no volume dos outros, você será campeão. Outra coisa que eu vejo que é uma estratégia muito inteligente do Brandão usar é que ele utilize essas últimas poses, como abdominais e coxas, exatamente para que ele possa mostrar o que os outros não vão ter. O único atleta que vai brigar com ele pela estética vai ser o Tony Burton. Se o Tony Burton foi campeão no New York Pro, o Brandão pode ser campeão do New York Pro e pode ser campeão do Pittsburgh, porque o Tony Burton não é o maior cara do palco, é montado no óleo, e só que ele estava realmente no melhor do físico dele. Agora, já que a gente está falando do Tony, vamos falar do Tony, né? Primeiro, eu não gosto do Tony, eu acho que a postura dele é extremamente arrogante com os brasileiros, acho que ele não precisava agir assim, mas olha isso. Me expliquem como isso ganha do Brandão. Como um cara com essa anomalia pode ganhar um campeonato de fisiculturismo. Eu fico vendo os brasileiros malhando o Brandão como se ele tivesse feito algo errado, né? E dando moral para esse cara. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem como ganhar campeonato. Isso é uma deficiência anatômica. E fisiculturismo é morfologia, é estética de físico. Como que o cara que normalmente ganha pela estética do físico, porque ele realmente tem um físico bonito, ganha com essa dorsal assim? Reparem no detalhe quando ele faz o preenchimento da dorsal. Vocês acham que essa dorsal é o quê, galera? Vocês acham mesmo que essa dorsal é músculo? Não, essa dorsal não é músculo. Essa dorsal provavelmente é uma dorsal rompida, que ele fez um preenchimento com óleo. E esse óleo, ele se desloca quando tu vai fazer o movimento do duplo bíceps. Isso deveria ser penalizado. Esse cara, ele não pode ganhar um campeonato com essa dorsal assim, na frente de um árbitro montando a pose. Então assim, ó, inexplicável esse cara ter ganho o campeonato. Tirando que se a gente vê todas as poses do Tony, por mais que o físico dele é bonito, real, que nem eu falei, eu gosto do físico dele, mas não tem anatomia nenhuma. O cara é montado no óleo. Olhem os ombros, como a gente não vê nada de expressão de fibra. Comparem as costas dele com a Zama, que tem as costas mais ou menos com o mesmo desenho das costas dele, só que é puro músculo e não tem óleo, né? O cara tá montado no óleo. Esse tipo de atleta não deveria ganhar. Então, pra mim, o Tony nem deveria estar brigando, não deveria nem arrancar no top 3 por ter todas essas anomalias. Estão mostrando para os atletas que fazer esse tipo de coisa premia, né? Que o atleta ganha mesmo com esse tipo de bizarrice. E isso só piora o nosso esporte, não ajuda em nada. Agora, um cara que eu quero muito ver do lado desses caras é o Wellington Nescau, porque o Nescau vai vir impressionante. Eu acredito que o Nescau pode brigar sim pelo top 3, top 4 ou top 5 desse campeonato, se ele vir no melhor do físico dele. Porque além dele ter uma estética muito bonita, ele é um cara preenchido, muito denso, tá na mão do cara que é o melhor treinador do mundo. E olha essa estética do Nescau, gente, pelo amor de Deus, isso é fisiculturismo. Isso é construir um bonequinho no palco. O cara todo preenchido, denso, vascularizado, sem uma anomalia do físico, músculos extremamente arredondados. Olhem o Nescau de costas, olhem como o físico dele flui, olhem o detalhe de preenchimento de corte das pernas dele, os ombros arredondados com fibras musculares, não falta nada. A gente divide o físico, a gente vê um físico harmônico em cima e embaixo com a mesma película de água, mesma camada. Então assim, o Wellington Nescau para mim é um dos melhores atletas do Brasil quando a gente pensa na Open, principalmente porque tem o volume, a estética do físico. E a gente sabe que o que falta para ele é ritmo, né? E eu vejo sim o Nescau brigando no top 5. Agora o Brandon Curry é fogo, né? O cara não fez uma atualização para nós. Então vamos pegar ele mais ou menos do Arnold Classic pra gente ter uma base, né? Cara, o Brandon Curry é sempre um cara muito perigoso, porque ele é um cara que tem braços muito grandes, um físico muito fluido, os árbitros adoram ele é um cara extremamente simpático, é um cavalheiro no fisiculturismo, é aquele cara que realmente faz o papel de atleta fora do palco, né? O que falta pra ele realmente é que a perna não acompanha o físico. Primeiro de tudo, ele é um cara que tem o braço muito impressionante. O conjunto de superiores do Brandon Curry é muito forte. O problema é que ele não tem um físico harmônico, né? Ele, sendo um atleta open, ele precisa de mais volume de perna, né? Ele é um atleta que ele não é tão novo, então a gente sabe que por mais que ele pode chegar no prime, pode ser que no campeonato ele não consiga trazer o melhor conjunto, a idade pesa no fisiculturismo, mesmo para caras incríveis que nem ele. E é um cara que muitas vezes ele chega muito denso, mas ele não tem aquela profundidade de corte. Muitas vezes é um sinal que o atleta ele treina muito pesado, mas ele não matura aquela musculatura com mais conexão, com mais pico de contração, para que ele possa evidenciar mais profundidade, mais cortes. No Arnold Classic a gente vê isso, um cara que é muito volumoso, é denso, mas falta
corte, falta costas, né? Falta preenchimento de perna. Então eu acredito que o Brandon provavelmente vai estar no top 3 ou top 4, né? Ou ele pode ganhar o campeonato, dependendo do nível de condicionamento e pela história dele, por a gente saber que ele é um cara que traz esse conjunto às vezes e vem para impressionar. E óbvio, a gente sabe que o Nescau é um cara que voltou de lesão, então provavelmente se ele não conseguir trazer o prime dele para o campeonato, realmente eu não acredito que ele consegue figurar no top 5. Mas se ele conseguir trazer o extremo da condição e um hardness absurdo, ele é um dos atletas mais perigosos do Pittsburgh agora. E é como eu sempre digo, eu aceito a colocação do atleta porque o campeão normalmente ele vai trazer os outros, eles vão mais ou menos modelar a estética do campeonato do campeão. Se o Tony Burton é campeão, o Wellington, Nescau e Brandão tem que ficar no top 5. Porque eles vão ser os atletas mais estéticos do palco, bem provavelmente. Agora, se outro atleta de volume for campeão, faz sentido que um atleta de maior volume fique no top 2 também. E por último, o Blessing, galera. O Blessing é um excelente atleta, né? Ele apresentou essas atualizações agora, postou no Instagram dele ainda hoje, mas é aquilo que eu falo, é um cara que dificilmente quando vai pro palco traz o melhor dele, é um cara que normalmente não tem controle de cintura nenhum, né? Sempre chega retido, não traz o melhor físico, não sei se porque ele erra a finalização ou porque ele quer chegar maior. Tem muito atleta que acha que tem que chegar gigante, então na finalização eles ou se enchem de insulina ou faz algum tipo de estratégia mais pontual para chegar num nível de volume maior. Só que no final das contas a gente vê mais o mesmo. É um atleta que tem muito potencial, um excelente físico, grande, blocado. Se trouxer o extremo do condicionamento dele, vai estar brigando pelo top 3 com certeza, porque no extremo do condicionamento físico dele é bonito e é diferente, que nem a gente está vendo aqui. É um cara muito simpático, é um cara que faz o trabalho dele fora das câmeras também, que a gente sabe que é importante para ser um campeão. Mas se a gente pegar por currículo, por histórico, é um cara que a gente não vê apresentando grandes conjuntos e conseguindo grandes colocações nos últimos tempos. Vou estar fazendo a transmissão ao vivo do Pittsburgh Pro para vocês, não vou conseguir botar as imagens direto, né? Mas vou colocar na TV aqui, vou botar o celular e vou ficar narrando, trocando ideia com vocês do campeonato, explicando para vocês os critérios das categorias, explicando por que cada atleta está sendo colocado e vou sempre estar explicando com critérios técnicos, detalhamento, estética de físico, proporção, simetria, densidade, para que você entenda um pouco mais de fisiculturismo também e possa apoiar os brasileiros entendendo como o nosso esporte é incrível. Tamo junto, curte, compartilha, se inscreve no canal, por favor, para você poder me ajudar a crescer e vamos torcer pelos brasileiros. Logo, logo tem mais vídeo no canal, tamo junto. E é nóis.